de medição dos sinais vitais, né? Então, e mais, né? Não é 11 por 7, né? Não é 12 por 8, né? É 110 por 70, é 120 por 80 milímetros de mercúrio quando a gente está falando de pressão arterial. Então, mmHg, né? Vou botar até aqui, mmHg, né? No caso de frequência cardíaca, batimentos por minuto. Frequência respiratória, respirações por minuto, ou incursões por minuto, né? A gente precisa colocar essa unidade. E o T dessa coisa não é o tempo, tudo é minuto. É batimento por minuto, respiração por minuto, é temperatura. Então, se o paciente está febril ou afebril, né? Você, inclusive, lá na clínica, a gente disponibiliza, se vocês quiserem, eu não falei isso para vocês, mas se vocês quiserem, durante as atividades de clínica desse semestre, né, ao invés de colocar febril ou afebril, você pode pedir o termômetro de infravermelho que tem lá e fazer a aferição e colocar a temperatura do paciente, né? Então, o T não é o tempo, é temperatura. Outra coisa que é muito importante, você não pode, que esqueceram também no preenchimento da ficha, você não pode deixar o espaço em branco na descrição dente a dente. Se o dente não tem nada para colocar, você tem que colocar que o dente está rígido. Se ele está ausente, não é só colocar na descrição dente a dente que está ausente. Eu preciso marcar lá o xizinho azul cortando o dente que ele não está presente, está ausente, né? Lembrar que tudo que o paciente já teve, já foi feito, vai ser marcado em azul, e tudo que ele precisa fazer vai ser marcado em vermelho, né? Então, preste atenção, porque essa marcação do onotograma é fundamental para você traçar o plano de tratamento. Então, você vai ter dente ausente, então tem que escrever lá embaixo, na descrição do dente a dente, que ele está ausente. O dente está rígido, tem que escrever que ele está rígido. Não pode deixar o buraco ali aleatório, não pode, tá certo? E, por fim, a última coisa que esqueceram, para dar exatamente os 5 minutos que eu prometi, é o termo de consentimento livre esclarecido. Não pode ser esquecido. Muitos esqueceram de colocar, de assinar o TCLE. Isso não pode. E eu lembro, se tiver aí gravado do semestre passado, pode pegar. Eu disse, se você não assinar, você vai perder ponto. Muita gente não assinou TCLE, né? E outra coisa que o pessoal esqueceu foi de colocar o tratamento realizado. Teve gente que colocou no tratamento proposto, não, é o tratamento realizado. O que vocês fizeram? O exame clínico, né? Então, precisava ter sido colocado o exame clínico, né? Tem muita gente que não obedeceu a isso, né? E aí perdeu bem muito ponto na ficha. Bom, 5 minutos como de relógio, 11h08 eu comecei a falar sobre isso, 11h12 eu terminei de falar sobre clínica de semiologia. Alguma dúvida em relação a isso, gente? Não. Não? Só Igor responde, não. Nem no chat ninguém falou. Não, ninguém fala, então eu sigo. Então, bora lá. Tudo certo. Pronto, pelo menos fica uma pessoa da turma A, uma pessoa da turma B respondendo, né? Fica mais fácil. Gente, deixa eu aqui colocar para vocês hoje o que é que nós vamos trabalhar, né? A gente vai colocar os pingos nos is em relação ao início, né, do pensamento a respeito de metodologia científica. Eu expliquei semana passada e quero reexplicar, né, de que o objetivo de revisar isso, de trazer à luz essa questão de metodologia científica, não é para todo mundo dormir, é para o povo ir embora, não, pelo contrário. É justamente para que vocês
entendam, né, o que é possível ser feito, né, dentro de uma pesquisa, dentro de uma graduação, dentro do mestrado, dentro do doutorado, enfim, para que vocês sigam o caminho de forma orientada. Porque eu acho que o mais chato, aí eu estou falando como docente, é quando chega um aluno que diz assim, Uri, ou professor, eu quero fazer um trabalho. Aí você pergunta, que tipo de trabalho? Não, para apresentar no congresso. Para apresentar não sei o que lá. Gente, a gente precisa diferenciar o que é isso que a gente está querendo fazer, tá certo? Então, vamos começar falando sobre isso. Então, é o seguinte, qual seria o caminho aí, né, da sua vida profissional? Você vai fazer, tá aí no meio, né, numa graduação, né? Depois da graduação vem o quê? A pós-graduação. Essa pós-graduação pode ser um mestrado, pode ser uma especialização, né? E é mais frequente que se faça o doutorado após fazer um mestrado, mas não é obrigatório que seja assim. Tem doutores que não são mestres, né? Então, o normal é que você faça o mestrado e depois o doutorado, mas não é impeditivo fazer o doutorado só porque tem um mestrado, tá certo? O mestrado, ele tem o perfil de ensinar a pessoa a ser docente, a ser mestre, a ensinar. O doutorado, e ele pode ser um mestrado acadêmico ou um mestrado profissionalizante. E aí é diferente, é um termo que já inventaram. O mestrado profissionalizante, ele tem mais essa parte da atuação profissional, como se fosse uma especialização com a base teórica maior, né? E a especialização, ela tem uma característica de ter muito mais prática. Você não tem tanto a ciência, tanto a pesquisa envolvida, né, como base para a prática. Então, o que diferenciaria uma especialização do mestrado? A especialização é a parte prática e o mestrado é a parte onde eu vou refletir, onde eu vou pensar a respeito daquele assunto. Tem pouca coisa de prática no mestrado, as coisas são mais teóricas, né? Se você vai fazer um mestrado de endodontia, você vai pesquisar sobre endodontia, você vai refletir sobre endodontia. Vai ter clínica de endodontia? Vai, mas a carga horária bem menor do que seria numa especialização. Isso é claro para vocês? Vão respondendo aí, por favor, no chat, não me deixe no vácuo, não. Agora, o doutorado, o que é que faz? O doutorado ensina a gente a ser pesquisador, diferente do mestrado. O mestrado ensina a gente a ensinar, o doutorado ensina a gente a pesquisar, né? Então, por isso que eu disse a vocês que não obrigatoriamente a pessoa faz o doutorado só porque tem um mestrado, né? Então, fica isso, precisa ser separado. Então, durante esse processo de pensar sobre a profissão, a gente pode começar a pensar sobre a profissão, refletir e pensar na profissão da gente como ciência desde a graduação. Então, a graduação de odontologia... Oi? Bom dia, Diego. Diego. Olha, qual seria a diferença nesse caso de especialização e de uma residência? Pronto, veja só. Ambos são pós-graduações, né? Só que a especialização ainda tem um conteúdo teórico um pouco maior do que a residência. A residência é a vivência, tá certo? Então, assim, por exemplo, na residência, você tem, se eu não estou enganada, dá umas 100 e poucas horas só de aula, certo? Teórica. E o resto é tudo prática. E olha que na residência você tem de domingo a domingo, você tem plantão, você tem atividade, são 60 horas 60 horas presenciais, né, na residência. Na especialização, você tem um curso grande, no caso são 360 horas no mínimo, né? E esse conteúdo é meio que dividido, teórico e prático. Por mais prática que você tenha, você não tem tanta prática como uma residência, porque a residência, realmente, o conteúdo teórico é bem limitado. E aí você fica na dúvida, professora, então por que não só devia ter especialização?
Gente, é só questão de termo. Agora tem, inclusive, que eu acho ridículo o termo mini residência. Não existe, não é uma mini residência, é uma capacitação, que capacitação, por exemplo, é um curso que os acadêmicos podem fazer, né? Não exige que você tenha o diploma, né? A atualização também, muitas vezes, os acadêmicos podem fazer, atualização e capacitação. Basta a instituição que está oferecendo o curso abrir para o acadêmico. A especialização, a residência não pode, precisa, como pré-requisito, ter a graduação. Então, a diferença, Sim. respondendo, Diego, é basicamente carga horária, né? A vivência de prática e de carga horária teórica. Eu não sei se eu consegui ser clara para tu. Consegui, professora. Então, no caso, no final, todos os dois casos saem com a pós, né? Com Sim, especialização. sim. Só que aí o que acontece? Hoje em dia, o conselho, ele só reconhece residência de cirurgia buco. A gente, por exemplo, tá reclamando muito porque o MEC autoriza a residência, por exemplo, multiprofissional, como é meu caso, em saúde coletiva, em cuidados paliativos, tem tanta residência que tem a participação da odonto, mas o conselho não quer reconhecer o título. E aí fica nessa queda de braço. Quem reconhece é o Ministério da Educação, é um conselho de classe. Entendeu? Então, a pessoa sai Minha com o dúvida, título, mas não consegue minha dúvida era registrar no justamente isso. conselho. Porque, assim, eu conheço pessoas que trabalhavam lá na restauração como Sim. residentes e, ao mesmo tempo, assim, no mesmo plantão, tinha gente que fazia especialização. Sim. Aí, eu pensava que a diferença era o seguinte, um era particular, no caso, um era pago e no outro Não, recebia por recebia. Não, isso. Eu também não. pensei. Não necessariamente, viu? Tem muita gente que faz residência, infelizmente, e não foi contemplada, às vezes, com bolsa. Do mesmo jeito que tem gente que faz mestrado que não tem bolsa. Tem gente que faz doutorado que não tem bolsa. Né? Não é só a questão fundamentalmente é a questão de carga horária, né? É a questão da ementa, assim, o que é que o que é que esse curso vai te oferecer no final, tá certo? Os cursos têm sido de especialização têm sido mais reconhecidos do que as residências, né? Principalmente esses cursos assim que dizem mini residência. O conselho não reconhece, né, como sendo uma pós-graduação. Entendeste? Respondi? Sim, professora, respondeu. Então, sigamos. Então, quando a gente está pensando na nossa profissão como ciência, a gente pode refletir sobre algumas coisas, pode ter dúvidas sobre essas coisas, e a partir dessas dúvidas, dessas reflexões, a gente pode querer comunicar aquilo que a gente achou, aquilo que a gente encontrou para os demais membros daquela profissão, né? A comunicação científica, ela é feita através de artigo científico. Então, o artigo científico nada mais é do que uma comunicação estruturada daquilo que você, de uma dúvida, né? A dúvida surge, e aí você começa a refletir, começa a pensar, começa a testar suas hipóteses, começa a testar aquilo que você pensa que é, e quando você conclui aquilo ali, aquele seu pensamento, aquela sua hipótese, né? Você vai comunicar para os seus pares, ou seja, para os seus iguais, aquilo que você descobriu, aquilo que você constatou. A forma com que você vai descobrir a sua dúvida, elucidar a sua dúvida, é justamente o que a gente chama de pesquisa científica, ou a metodologia, né? Essa metodologia pode ser um estudo que eu vou simplesmente observar, né, as pessoas. Vai ser um estudo que eu posso intervir nas pessoas, ou seja, eu vou testar uma medicação, eu vou testar uma técnica, né? E vai ser um estudo, ou pode ser um estudo também, que é um estudo que tem menos peso, teoricamente,
de pensar, de entender o que as pessoas pensam a respeito daquela sua dúvida. Então, vou ser de forma mais objetiva. Eu tenho uma dúvida se todo dente incisivo superior direito nasce primeiro do que o dente incisivo superior esquerdo. Eu tenho essa dúvida. A partir dessa dúvida, eu posso fazer o seguinte. Primeiro, existem outras pessoas com essa mesma dúvida? Existem artigos escritos sobre quem nasce primeiro, é o 11 ou 21? Aí eu vou buscar na literatura tudo que foi escrito a respeito desse assunto. Ou seja, o que foi escrito a respeito de quem nasce primeiro, o 11 ou 21. Isso se chama revisão da literatura. Então, a revisão da literatura é um tipo de metodologia onde eu não vou fazer nada novo. Eu vou pesquisar o que se tem dito, o que se tem escrito, o que se tem refletido a respeito da minha dúvida até o momento. Agora, eu posso querer tirar essa dúvida de forma diferente. Eu posso querer pegar um grupo de crianças recém-nascidas e acompanhar quando é que esse dente nasce. E se esse dente nasce o 11 ou o 21. Se eu vou observar ou se eu vou intervir, por exemplo, eu vou rasgar a gengiva da criança quando ela tem 6 meses para poder tracionar o dente. Se eu vou intervir de alguma forma e vou usar seres humanos de alguma forma, seja para conversar, seja fazer um questionário com a mãe dessa criança, seja pegar na criança, eu já vou fazer uma pesquisa científica, já não é uma revisão de literatura, já vai ser um estudo e, obrigatoriamente, eu preciso passar por um comitê de ética. Então, essa pesquisa, que é uma revisão de literatura, ou seja, vou revisitar o que foi escrito, vou pesquisar o que foi escrito e escrever nada fazendo intervenção, eu não preciso de comitê de ética. Mas toda vez que eu vou lidar com a pessoa, seja só falando, um questionário, eu vou botar um questionário na internet, vou mandar um link para você, não sei o que lá, eu vou precisar do comitê de ética. Ficou claro isso, gente? Ficou entendido isso? Sim? Ficou. Manda aí no chat. Ficou? Vamos seguindo. Então, o que é que acontece? Quando eu termino essa minha dúvida, quando eu termino o que eu quero falar, eu vou escrever um artigo científico. Então, esse artigo científico nada mais vai ser, né, do que a publicação, né, do que eu achei, do que eu discuti de ideia, do método do que eu fiz diferente daquilo que já é clássico, se usei uma técnica diferente, se usei um processo, um protocolo diferente, né? E o que é importante, né, é que a gente vai publicar isso em revistas que são ferramentas, a gente é como se fosse um portal, né? Essas revistas são bancos de dados, é um portal para que eu possa achar o conhecimento que eu quero a respeito da odontologia ou de qualquer outro assunto, né? Então, o que tem que constar esse artigo científico, né? A primeira coisa é o título, né? O que eu quero apresentar com isso, né? Esse título, ele vai ter um grande chama para a gente, né? Tantas vezes a gente sai buscando aí artigo científico e às vezes a gente lê o título e fala, não é isso que eu quero. Então, quanto mais claro o título for a respeito daquilo que você quer falar, mais chance das pessoas lerem, as pessoas que têm interesse pela área que você pesquisou, aquelas pessoas têm de ler, né? Porque o que a gente quer não é só publicar, a gente quer publicar para ser lido, né? A gente não quer publicar porque as pessoas acham assim, Uli, eu quero publicar o artigo. Ok, mas você quer publicar para quê?
Você quer publicar para ser lido, para aquilo que você pesquisou, para aquilo que você teve sua dúvida. Pode ser a dúvida de outro, pode ser a peça que estava faltando para outra pessoa fechar o questionamento dela, né? Então, a gente publica para ser lido. E aí, além disso, no título, depois do título, né, eu vou ter as palavras-chave. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco o que é palavra-chave, o que é descritor, né? Então, são palavras que eu vou usar para que que chame a atenção para você para aquilo que eu quero falar, né? E aí depois eu tenho autores, as afiliações, ou seja, de onde, por exemplo, Uli Dias Nascimento Távora Cavalcante, né? Aí eu vou dizer de onde qual é a minha referência, né, para estar pesquisando. Então, eu sou docente do curso de odontologia, da graduação, do curso de graduação em odontologia da Unasal, né? Se eu estiver publicando com o pessoal lá da residência, então, preceptor da residência multiprofissional em UTI do Real Hospital Português. Então, eu vou dizer de onde eu estou tendo o vínculo, a filiação para publicar aquilo ali. Aí, depois desse título, eu vou ter o resumo do artigo, que é completamente diferente de um resumo que eu vou enviar para um congresso. O resumo do artigo é o que é que eu tenho de mais importante naquele artigo, que eu vou resumir, quais são as informações mais importantes da introdução, do objetivo, do material e método, ou seja, da metodologia. Quais são os resultados mais importantes? Quais são as conclusões mais importantes que eu consegui chegar, para que aquela pessoa que está lendo aquele resumo possa se interessar para ler o restante do texto. O resumo de um artigo científico nada mais é do que vamos dizer assim, o trailer, né, do artigo científico. Então, os pontos mais... no trailer a gente não vê, né, os pontos mais emocionantes, as cenas mais fortes, a dúvida que você quer que a pessoa fique para poder chamar para ver o filme. A mesma coisa acontece no artigo científico. O resumo do artigo serve para isso, para chamar a pessoa para ler o restante do artigo. Diferente de um resumo para congresso. Um resumo para congresso não é um resumo de um artigo científico, não é um resumo de uma produção de pesquisa que você fez. Ela é um resumo sobre um tema que você quer estudar, ou um tema que você vai falar, um tema que você vai apresentar, né? Ela tem que ter alguns tópicos, como introdução, objetivo, metodologia, resultado e conclusão, mas esse resumo de artigo não vai ser fruto de uma pesquisa científica, de uma intervenção que você fez no paciente, a não ser que seja um relato de caso, né? Tô sendo clara em relação a isso, eu estou dificultando, estou complicando? Tá sim, tá de boa, graças a Deus. E tá ok, professora. Ótimo. Então, no artigo científico, eu vou ter seções, né, que são as partes do artigo, né? Por exemplo, a introdução, né? Na introdução, eu preciso responder essa pergunta aí. Por que foi feito o trabalho? Né? No artigo científico, eu vou justificar na introdução por que eu estou gastando tempo, né, fazendo esse trabalho. Porque eu gastei tempo, porque o que motivou, qual era a minha dúvida, né? Então, eu vou desde dados de epidemiologia, dados de estatística anteriores, para explicar qual é a importância, né, desse trabalho. Né? Então, isso é muitas vezes discutido, que as pessoas querem conversar, fazer uma história profunda, uma pesquisa, né, enorme sobre isso, mas não é isso. Né? Na introdução é eu justificando, né? Aí Camila colocou, a introdução toda vai ser justificando ou pode dividir entre o que vai ser abordado e o motivo? Não, pode ser discutido as duas coisas, né? Na introdução do artigo científico, eu vou trazer o leitor até a parte onde eu quero apresentar o meu objetivo, né? Então, assim, eu vou fazer todo
vamos dizer assim, um apurado, né, do que foi feito até agora, do que já foi escrito, do que as pessoas já pesquisaram. É como se eu fosse fazer situar a pessoa naquele tema que eu escolhi. E aí, no final da introdução de um artigo científico, eu preciso colocar o objetivo do meu trabalho. No artigo científico, esse objetivo ele fica dentro da introdução. E aí é como eu digo, eu vou ter que situar a pessoa até chegar ao meu objetivo. Tá sendo claro? Então, assim, eu preciso, na introdução do artigo científico, fazer esse preâmbulo dizendo os motivos, os tipos. Por exemplo, eu vou falar é, de uma melogênese imperfeita. Então, qual é a prevalência de uma melogênese perfeita na população? Quais são os tipos da melogênese perfeita? Como é que ela se apresenta? Quais são os diagnósticos diferenciais da melogênese imperfeita? Quais são as consequências daquela melogênese imperfeita? Né? Quais são os problemas decorrentes daquela melogênese imperfeita? Isso tudo é introdução, né? Aí, no final dessa introdução, eu solto uma frase que é o meu objetivo. Então, o objetivo desse trabalho foi, por exemplo, apresentar 3 casos clínicos de pacientes com amelogênese perfeita na mesma família. Então, no final, no último parágrafo da introdução, eu solto o meu objetivo. Isso num artigo científico. Aí, no material e método, eu vou explicar como é que eu fiz aquele artigo. Então, é a receita do bolo. Sabe? Eu vou ter que dizer quais foram os ingredientes que eu usei, qual foi o modo de fazer, né? Então, assim, quando eu pego um bolo, eu tenho, sei lá, 3 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 3 aquele lá, blá, blá. Aí você pega o ovo, quebra, separa a clara em gema, bate a clara até pico de neve. Não tem uma receita? Então, a Amanda perguntou, na introdução de artigo científico é necessário embasar com alguma referência? Com várias. Todas as referências que embasam aquela história toda que você está contando, do exemplo que eu disse, por exemplo, da melogênese imperfeita, né? Então, os tipos, né? Quem pesquisa, tem artigo falando sobre o tipo de amelogênese perfeita, quais são as consequências, quais são as causas, se tem sintomatologia, se não tem. Então, tudo isso vai ter que ser referendado, né? Agora, voltando a esse exemplo da melogênese perfeita, e eu dizendo que a descrição é de um relato de caso, por exemplo, e aí no material e método eu vou dizer os 3 pacientes que são de uma família. Primeiro de tudo, na metodologia, eu preciso classificar o tipo de estudo, né? Então, se é um estudo observacional, quer dizer, se eu só observei, se é um estudo transversal, ou seja, eu fiz um corte, né? Vi uma população, né? Se é um estudo populacional, observacional, então tem experimental, se eu testei uma técnica, eu tenho que dizer isso aí e dizer também o que foi que eu fiz, né? No artigo científico. Nos resultados, eu preciso exclusivamente apresentar. Sim, perdão, só para voltar um pouquinho nesse material e método. O mais importante na hora que você vai escrever o material e método é você escrever de uma forma que a pessoa que está vendo o seu artigo, está lendo o seu artigo, possa reproduzir aquele artigo e chegar ao mesmo resultado que você chegou. Lembra esse exemplo? Material e método é receita de bolo. Obviamente que tem gente que tem a mão melhor, né? Para o bolo vai sair melhor. Tem gente que tem a mão pior, o bolo vai sair pior. Mas ela vai chegar num bolo, né? Então, isso é importante. Escrever a metodologia pensando na reprodutibilidade. O que é isso? Eu vou reproduzir aquilo ali que eu fiz, eu vou conseguir reproduzir. Pronto, é isso que eu quero, né? Você testar em uma pessoa daqui a um tempo, já aconteceu, tem alguns estudos que fazem isso. Uma pessoa que usou uma técnica em 1960 e hoje a pessoa quer reproduzir aquela técnica. A pessoa pega a metodologia, repete e tem que chegar no mesmo resultado. Né? Isso é importante. Alguém abriu o microfone? Não.
No resultado, né, eu vou simplesmente escrever o meu resultado, ou seja, o que foi que eu achei, sem discutir as informações, sem dizer o que foi, o que já existia na literatura e o que foi que eu achei, se foi a mesma coisa, se foi diferente. Isso aí é discussão. Tem algumas revistas que querem, inclusive, que os resultados venham separados da discussão. Então, o resultado é tabela, é gráfico, tá certo? Então, eu posso só mostrar o resultado. Escrever legenda em tabela, escrever legenda em gráfico. Isso aí é a forma que eu tenho para apresentar os resultados. Agora, na discussão, eu vou ver se aquele resultado que eu atingi, ele está de acordo com o que as pessoas que fizeram antes acharam também, se trouxe uma coisa diferente, se concorda, que aí é o termo, né? Se corrobora ou discorda, está de acordo ou não está de acordo, né? Então, aí tem assim, Camila colocou, mostrar os resultados ou fotos durante o artigo ou no fim como anexo, depende da revista. Se o resultado, se as figuras, né, vão vir no corpo do trabalho ou no final como anexo, isso aí é uma questão de formatação da revista, né? Mas não exclui, tá certo? São duas coisas diferentes. O resultado é justamente gráfico, tabela, né? Diagrama, tá certo? Agora, se ele vai aparecer no corpo do trabalho ou no final, né? Como anexo, aí é outro problema, tá certo? Que aí é, como eu disse, depende da edição da revista, né? Então, resultado eu preciso apresentar do jeito que eu achei. Não vou discutir nada. A discussão, nessa parte da discussão, é que eu vou debater com aquilo que já foi escrito, tá certo? Aí é justamente responder essa pergunta: o que, que foi observado? Por que foi observado? Porque aí eu vou refletir, né, em cima daqueles meus achados, né, daquilo que eu encontrei e bater com a literatura que já existe, né? E no caso das conclusões, a coisa mais importante é que a conclusão responda ao objetivo. A conclusão precisa obrigatoriamente responder ao objetivo. Então, se o meu objetivo era saber quantos ppm de flúor vão ser absorvidos pelo segundo molar superior esquerdo, aí na conclusão eu tenho que dizer 120 ppm de flúor são absorvidos pelo segundo molar superior esquerdo. A conclusão obrigatoriamente precisa responder meu objetivo. Isso é uma coisa muito intrigante, porque as pessoas às vezes fazem conclusões como se fossem novas introduções. Aí começa a falar, florear, que aconteceu, que não veio, que foi por dentro. Olha, faz uma nova introdução e não responde ao objetivo. A conclusão é a resposta direta ao objetivo. Tá certo? Os agradecimentos, referências, bibliografias, figuras, tabelas, fotografias, desenhos, tudo vai ser feito segundo a formatação da revista, tá? Então, ficou claro aí a respeito do artigo científico? Alguma dúvida? Ficou claro, professora? Não. Não ficou claro. Quem disse? Não, não tem dúvida, não. Ah, tá. Agora, Veuli, eu Oi. tinha visto na internet que o artigo científico ele era dividido em três. Hum. Que é como a senhora disse, revisão de literatura, resumo, se eu não me engano, resumo científico e pesquisa científica. Aí esse que a senhora falou é a pesquisa científica, é? Não, qualquer um pode ser esse. Qualquer um pode ser esse, Igor. Eu posso fazer um artigo científico sobre uma revisão de literatura. Aí, meu objetivo vai ser pesquisar. Isso aí é cacuete de quem escreve, tá certo?
eu não gosto de colocar no objetivo a metodologia. Ou seja, eu não gosto de colocar no objetivo, por exemplo, o objetivo desse trabalho é fazer uma revisão de literatura sobre não sei o que, não sei o que lá. Eu não gosto, porque para mim, quando eu digo que é uma revisão de literatura, no objetivo, eu já estou botando uma coisa que era para eu botar na metodologia no objetivo. Então, eu posso dizer, o objetivo desse trabalho é apresentar, né, as causas da amelogênese imperfeita da amelogênese perfeita. Pronto, acabou. Aí, na metodologia, aí eu vou dizer, este trabalho é uma revisão de literatura. Tá entendendo o que eu estou falando? Tô sim. Eu separo. E aí, eu também posso dizer, esse trabalho é uma pesquisa clínica. Esse trabalho é uma pesquisa experimental. Qualquer tipo de trabalho que eu for fazer, no artigo vai ter a mesma formatação de tópicos. Vai ter introdução, vai ter objetivo, vai ter metodologia, vai ter resultado, vai ter conclusão. Qual é o resultado de uma revisão de literatura? O resultado de uma revisão de literatura é quantos artigos eu encontrei, quantos artigos foram selecionados. Entendeu? Sim ou não? Entendi, obrigado. Pronto, então vamos lá. Então, só para falar, né, só para já deixar assim escritinho aqui, né, o que a gente falou. Então, o que é uma pesquisa científica é a realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagradas pela ciência. Então, o que é importante eu saber é que ao fazer desculpa aqui, eu bati sem querer. Ao fazer uma pesquisa científica, né, eu vou, se tiver de alguma forma intervenção com seres humanos ou com animais, né, observacional ou questionário, obviamente questionário com animal não dá, né, minha gente, pelo amor de Jesus, mas se eu tiver que fazer alguma intervenção, eu preciso passar pelo comitê de ética, tá certo? E aí, o resultado dessa pesquisa, seja ela qual for, pode ser um trabalho de conclusão de curso, que é o famoso TCC, que vocês vão fazer, pode ser uma monografia, pode ser uma dissertação, pode ser uma tese. E aí, o que é isso, né? A monografia assim, não tem, é mais um TCC, né? É um estudo reflexivo, né? Normalmente tem um tema único, né? Você não tem não divaga sobre muita coisa assim, não é uma coisa inédita, tá certo? Pode ser, inclusive, uma investigação, pode ser uma reflexão, como disse aqui, né? É muito mais uma coisa mais sem muito envolvimento, tá certo? Mas eu tenho um tema único, né? Clareamento dental, amelogênese imperfeita. Então, é um tema único. Eu não posso dizer assim, não posso chamar de monografia quando eu tenho assim, clareamento dental, lentes de contato, facetas de resina, prótese fixa, tudo no mesmo balaio como um complemento estético. Esse aí já não é um termo só. Dá para entender isso? Sim, né? Quando ninguém fala, eu tô entendendo que sim. Agora, a dissertação, ela é aquilo que a gente apresenta quando vai terminar o mestrado. Então, a monografia normalmente é restrita à graduação, pós-graduação como especialização, essas coisas assim, né? Mas a dissertação, ela sempre está, é o fruto do trabalho do mestrado, tá certo? Então, não obrigatoriamente precisa ser inédito, não é uma coisa inédita, tá certo? Mas, como eu disse a vocês, o mestrado ele tem a função
de ensinar a pessoa a ser um professor. Então, ele precisa aprender, por exemplo, a orientar uma dissertação. Desculpa, orientar uma monografia, né? Você pesquisar sobre um tema, e é a forma que a gente tem de receber o grau de mestre, é apresentando a dissertação, né? Tem esse termo aí, stricto sensu, que é quando a gente faz uma pós-graduação como mestrado. Lato sensu é uma pós-graduação como residência, como especialização. E stricto sensu é o mestrado, tá certo? Aí, cadê aqui? A tese. Aí é importante dizer o seguinte, que a tese sempre é uma coisa inédita, sempre é uma descoberta, certo? Então, ela é também restrita à obtenção do grau de doutor, né? Então, normalmente, quem faz mestrado e doutorado, né? Então, a pessoa fez uma monografia no TCC, depois ela fez uma dissertação no mestrado e depois ela fez uma tese no doutorado, né? Então, isso são, vamos dizer assim, termos, né? Que a gente chama, os termos utilizados para as diversos trabalhos de conclusão desses cursos, né? E aí, o que é o resumo, né? O resumo de um artigo científico, ou no caso aqui, né, o resumo que eu vou usar para apresentar um trabalho num congresso, eu tenho características diferentes no artigo científico. Apesar dele ter etapas ou partes semelhantes ao artigo científico. Por isso que muita gente fica confuso sobre a coisa, né? Então, o resumo que eu vou apresentar para o congresso, que vocês vão me apresentar como como a primeira avaliação, né? Vai ser vamos dizer assim, um texto estruturado, tá certo? Nesses seguintes tópicos, né? Introdução, objetivo, metodologia, resultados e discussão e conclusões. Então, os que vocês vão escrever para mim tem que ter esses tópicos. Minha gente, eu estou falando isso bem sério, porque no semestre passado o povo cagou porque eu estou falando, e aí não entregou com esses tópicos. Precisa ter resumo estruturado para ser entregue na primeira avaliação. Precisa ter introdução, objetivo, metodologia, resultados e discussão e conclusões, certo? Ele precisa ter entre 500 e 1.000 caracteres, ou seja, vai contar espaço, vai contar vírgula, vai contar vogal, vai contar consoante, tá certo? Hífen, tudo. Entre 500 e 1.000 caracteres. Por favor, depois dá o print nesse negócio, nesse slide e coloca para a turma, para não ter a amnésia conjunta. Ei, como é que ela vai fazer o trabalho? Não sei o que, sei lá. Tá aqui, tá certo? E aqui está dizendo assim, pronto, muito bem. Está dizendo assim, deve ser escrito ao final da pesquisa. Por que eu estou dizendo que deve ser escrito ao final da pesquisa? Porque o povo quer começar a fazer o resumo sem ter feito o levantamento bibliográfico, sem ter feito a revisão da literatura. Aí já quer começar a fazer o resumo, já quer escrever, mas não sabe não parou para pensar sobre o tema, não parou para pensar sobre aquilo que você quer fazer, não selecionou os artigos. O resumo precisa ser feito depois de você selecionar os artigos. Um resumo bem feito, ele não tem como ter menos de 10 artigos
para você refletir sobre o assunto. Não tem como ter menos. Por quê? Porque senão é plágio. Se eu fizer o resumo de um artigo só, eu estou fazendo um resumo do homem, porque eu tenho certeza que você não leu. O resumo para você apresentar num congresso. Você tem que ter pessoas, ideias, artigos que pensam iguais, que pensam diferentes, que pensam do mesmo jeito que você pensa. Esses artigos que você vai selecionar na literatura para você refletir sobre o tema, tem que ser pelo menos 10 artigos. Menos de que isso é plágio. Tá certo? Por isso que para a primeira prova, eu disse a vocês que vocês vão me entregar o artigo, não é isso? Mas durante vocês vão me apresentando, porque vocês vão colocar nesse resumo as referências. Eu vou pedir essas referências para ver. Tá certo? O que foi que vocês pesquisaram, né? Então, não adianta ter 2, 3 artigos de referência. Não adianta, tá certo? Outra coisa que é importante, né? Que aí a gente vai falar sobre isso tudinho, né? Introdução, objetivo, metodologia, resultado, discussão e conclusão. A gente vai falar tudinho o que é que vai ter dentro disso. Mas aí eu quero falar com vocês a diferença de palavra-chave e descritor, porque é como a gente vai pesquisar. A gente vai pesquisar os descritores, tá certo? Vejam uma informação. Palavra-chave são as palavras que eu escolho para ressaltar, né, as coisas importantes sobre o tema da minha pesquisa, tá certo? E aí eu posso criar as palavras, não tem problema. Só que os descritores são termos que a comunidade científica criou, formatou, para que eu pudesse fazer busca sobre artigos sobre aquele tema. Então, quando eu vou procurar, por exemplo, no Google, eu posso procurar qualquer coisa que vem na minha cabeça. Ou seja, palavras-chave. Eu posso procurar qualquer coisa que vem na minha cabeça. Mas, se eu quero procurar artigos científicos, por exemplo, eu já vou colocar, sei lá, folha seca amarela, ponto PDF. Por quê? Porque eu já restringo os blogs, né? Odontodivas, odontologia da depressão, odontologia não sei o que lá, página de Instagram, página não sei o que lá, já sai tudo. Filtra artigo científico. Da mesma forma que vão ter palavras-chave e descritores. Qualquer descritor é uma palavra-chave, mas nem toda palavra-chave é um descritor. Auli, como é que eu vou saber? Como é que eu encontro palavra-chave? Como eu encontro descritor? Da seguinte forma. Os descritores você vai ter que procurar num site chamado DECS, DECS, que são descritores em ciência da saúde. Nessa página de descritores em ciência da saúde, eu vou colocar as palavras aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para o descritor, tá certo? Deixa eu só fechar aqui umas coisas para vocês não ficarem fuçando minha vida aqui, porque vocês são desses que eu sei, né? Deixa eu fazer aqui parar essa apresentação e compartilhar minha tela aqui com vocês. Na hora que eu estou compartilhando a tela, vocês lembram que eu não estou conseguindo ver o chat. Por favor, falem. Então, aqui, eu coloquei no Google DECS, tá certo? Descritores. E aí, aqui, ó, vai aparecer. Vocês estão vendo aí, Alisson, ou Igor, ou Carlos, dá tá vendo? Pronto, então, aqui, ó. Descritores em ciência da saúde. Certo? Aí você vai ter aqui, ó, do lado esquerdo, sobre o DECS, consulta o DECS, tá certo? DECS, edição 2020, todo ano muda.
Tem gente colocando lá no chat, mas eu não estou lendo. Alguém, por favor, fala para mim. É porque Camila perguntou se travou, mas aqui não travou não, Camila. Camila, tá vendo? Alguém mais tá botando aí, sei lá o que é. Tá vendo? Aqui tá parecendo normal. É uma página do BVS, da BVS, no caso, né? E esses aqui, ó, o meu cursor. Idiomas dos escritores. Então, eu vou botar, pode botar só português, pode colocar inglês e espanhol. Então, eu vou colocar uma palavra aqui. Tá aqui já, ó, peróxido de hidrogênio e UTI, já tá aqui, tá vendo que eu tava pesquisando recente. Então, eu vou botar aqui, ó, peróxido de hidrogênio, certo? Aí, eu posso ver se essa palavra ou termo é um descritor, ou se eu quero saber se tem um descritor exato. Normalmente, eu boto se a palavra ou termo é um descritor. Por quê? Porque se não for um descritor, vai vir algo semelhante, tá certo? E aí, eu coloco aqui, consulta. Então, peróxido de hidrogênio é um descritor, sim, porque aí ele vem aqui dizendo como é o descritor em inglês, como é o descritor em espanhol, como é o descritor em português. E aí, as categorias é como ele se enquadra, né? Então, a definição daquilo ali, então, é um agente oxidante forte, utilizado em soluções aquosas, é um agente maturativo, alvejante, anti-infeccioso tópico, tal, 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 tal. Então, ele dá até outros termos, né? Ação farmacológica, então, outras coisas que eu posso colocar, como até outros descritores, tá certo? E tudo isso aqui eu posso colocar, clicar, né? E aparecer mais informações sobre esses tópicos, tá certo? Então, quando eu vou buscar um descritor, quando eu vou atrás, né, de informações, vamos dizer assim, sobre as minhas palavras-chave, né? Aí eu prefiro que vocês procurem, e eu quero que vocês procurem dessa forma, que vocês procurem os descritores, pelo simples fato de que os descritores já são palavras-chave indexadas, ou seja, as pessoas da comunidade científica já sabem o que é que você quer falar, né? Você já tem essa forma de buscar. Ficou claro, minha gente, dizer o que é descritor e o que é palavra-chave? Ficou, né? Agora eu queria fazer uma pergunta. Pergunte. No artigo, sempre quando eles começam, se eu não me engano, é no resumo. Abaixo eles botam palavra-chave. Sim. Aí o descritor não precisa colocar? Não, veja só. O descritor você vai colocar justamente nesse termo palavra-chave. Na realidade, tem revistas que dizem assim, você vai escrever abaixo, descritor, a palavra-chave. O descritor dá a entender que você já fez um trabalho de busca sobre aqueles termos que você está usando como palavra-chave. Então, vamos dizer assim, que o descritor tem mais força, é mais importante do que as palavras-chave. Estou aspiando isso, sabe, Igor? Porque, assim, o descritor já é uma coisa indexada. É como se você estivesse querendo ser levado a sério, porque você fez uma pesquisa séria. Tá entendendo? A palavra-chave, aí você pode botar qualquer coisa. Farinha de trigo, 3 ovos, sei lá o que você tá fazendo aí na sua receita. Então, por isso que a senhora tinha dito que todo descritor já era uma palavra-chave, né? Exatamente. Todo descritor é uma palavra-chave, mas nem toda palavra-chave é um descritor. Justamente por isso, tá certo? Porque o descritor já foi testado, vamos dizer assim, já foi configurado pela comunidade científica como sendo algo relevante. E a palavra-chave não. Entendesse? Deixa eu fazer uma mudança aqui
de perfil. De perfil não, de lugar. Mudança de cenário. Pronto, melhor dizendo. É porque enquanto minha filha não vai se embora, meu filho, meu escritório está ocupado. Então vamos embora. Cadê aqui? Então vamos. Então, aqui nada mais é do que aquela mesma página que a gente já viu, né? Essa que a gente, como é que chama? Acabou de projetar aqui, né? E aí eu queria fazer algumas dicas, dar algumas dicas sobre a construção desse resumo, né? O resumo tem uma limitação de página, ou desculpa, de caracteres. Então, a primeira dica minha é você apresentar aquilo que você quer falar. Não estenda demais, não justifique demais no resumo, porque você precisa dessas palavras, desses caracteres para as horas que são importantes, né? Então, por exemplo, na introdução, não adianta tu fazer uma introdução com 5, 6 linhas, porque você vai precisar dessas linhas, desses caracteres na hora do resultado, na hora da discussão, na hora da conclusão, tá certo? Você precisa de mais caracteres, mais espaço nessas partes. A sua introdução pode ter 2 frases, 3 frases, certo? Não precisa se estender com isso, né? Professora, Oi. eu tenho uma dificuldade, assim, quando eu vou pegar algum artigo para eu ler, para fazer algum resumo, alguma coisa do tipo. Porque aí geralmente eu pego em inglês, aí eu tenho que pegar, traduzir, né? Sim. E aí eu não sei o que eu faço. Se eu pego trechos desse artigo, ou quando eu pego um artigo completo, né? Se eu pego trechos desse artigo, ou se eu faço um resumo, leio todo ele, faço um resumo. Veja só, eu indico, eu gosto muito de uma técnica chamada de fichamento, sabe, Diego, que é assim, você lê aquele artigo e anota, porque assim, eu estou partindo do pressuposto que você está lendo esse artigo, só um minutinho, vice, porque eu estou com uma pessoa insistentemente aqui no chat. Deixa eu dar só uma satisfação aqui. Aí eu fico doidinha, porque fica minha lateral todinha de azul, eu não consigo nem ver vocês. Pronto, acho que ela vai parar. Então, voltando. Eu estou partindo do pressuposto, Diego, que você está lendo esses artigos para selecionar informação, certo? Você está lendo esse artigo porque você quer estudar. Você está lendo esse artigo porque você quer ver uma técnica diferente, tá certo? Então, para cada, como é que eu vou dizer assim, para cada uso desse que você quer dar ao artigo, eu vejo um fichamento diferente. Como assim? Se você vai usar esse artigo, por exemplo, para fazer uma revisão de literatura, é importante, se esse artigo não tiver impresso, que você anote ou que copie e cole partes mais importantes daquele artigo. Por exemplo, qual é o objetivo daquele artigo? Qual foi, assim, a metodologia que ele usou? Qual foi o resultado mais importante que ele chegou e qual foi a conclusão que ele chegou? Tá vendo que de cara eu descarto a introdução? Na hora que eu descarto... Por que é tão descartável a introdução? Porque não é a parte que vai lhe dar a informação que você precisa. Muitas vezes, eu vou confidencializar para você, eu vejo o objetivo e a conclusão. Por quê? Porque normalmente o objetivo, a metodologia e a conclusão. Por quê? Porque eu vou ver o que a pessoa quis fazer, como ela quis fazer e o que foi que ela chegou de conclusão. Então, quando eu vejo esses 3 tópicos e aquilo me interessa, tem alguma coisa a ver com o que eu quero falar, aí eu já seleciono esse artigo. Agora, se você está fazendo um estudo sobre a técnica, então seu olho vai direto só para a metodologia. Você não precisa ler o artigo todo. Eu não sei se eu estou respondendo o que você que você me perguntou, se eu estou sendo claro, se eu estou ajudando. Me diz aí. Sim, professor. É porque, assim, digamos que eu queira fazer um pitch.
E aí eu Certo. estou juntando informações para eu poder... fechar informações para eu poder fechar lá aquela ideia para poder E partir para escrever o projeto. isso. Aí Certo. digamos que eu já tenho o nome do trabalho na minha cabeça, um tema específico. Uhum. E aí eu tô vendo esses artigos que é para eu pegar alguma parte deles para poder botar no meu, Esses entendeu? artigos, os artigos que você vai ver, vai ter muita coisa que você vai usar para metodologia. Vai ter muita coisa que você vai usar para resultado e tem coisa que você vai usar para discussão. Você não vai usar esses artigos para sua conclusão, a não ser que seja o seu pique seja uma revisão de literatura, que eu acho difícil ser. Mas você vai usar para essas três etapas, para a metodologia. Se você quer reproduzir aquela metodologia, então você precisa referendar, dizendo que a metodologia foi replicada de tal e tal referência, de tal e tal artigo, de tal e tal autor. E aí você vai pegar os resultados ou a discussão, né? Para poder você ver. A conclusão desse artigo pode ser utilizada na sua discussão. Tu tá entendendo? Entendi. Então No você caso, tem que entender assim, qual é a etapa que você está precisando para aquele artigo. Tipo, eu estou escrevendo minha introdução. Então, se eu estou escrevendo minha introdução, é bem mais fácil eu escrever a introdução lendo outras revisões de literatura. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, a introdução não vai situar a pessoa naquele tema, então nada melhor do que fazer a introdução fazendo leituras de revisão de literatura sobre aquele tema que você quer falar. Tu estás entendendo? Agora, se você... Entendi. Já vi, Igor, que tu tá com a mão levantadinha. Só um minutinho. Agora, se você tá querendo reproduzir uma técnica, você vai ler mais artigos que a técnica seja semelhante àquilo que você quer falar. Não sei se tu estás me entendendo. Por isso que eu disse que não dá para ser menos de 10 artigos. Não tem como. Uhum. Entendi. Entendeu? Oh. Fala, Igor. Quando a senhora falou para Diego, citou exemplo assim da introdução, mas geralmente a gente vai usar a introdução por último, né? Que é basicamente como se fosse um direcionamento para quando as pessoas forem ler, né? Então a gente tem que estar com o artigo pronto já. Veja, tem muita gente que escreve dessa forma. Escreve tudo, assim, começa pela metodologia, depois executa o trabalho, aí faz o resultado, faz a discussão e, por fim, escreve a introdução. Eu, Uli, gosto de começar pelo objetivo. Eu começo pelo objetivo, que é o final da introdução, né? Assim, então eu começo pelo objetivo, pensando o que é que eu quero fazer. E aí eu já escrevo, sim, algumas coisas da introdução, pensando num artigo. Tentando até mesmo me situar meu pensamento naquela introdução, naquele meu objetivo. Então, assim, o que é que já aconteceu? O que é que a pessoa já falou no mundo sobre isso? O que é que já tem, assim, definitivo na literatura? Quais são as dúvidas? Qual é a incidência? Eu gosto muito de incidência e de prevalência. Então, assim, no mundo, isso acontece com qual é a frequência? Porque aí eu começo a construir minha dúvida. Tu estás entendendo, Igor? Então, assim, é muito mais uma forma de raciocinar do que um padrão ou uma norma de redação. Estás entendendo? Tem gente que, não, eu prefiro escrever toda a introdução, faço o objetivo, depois faço a metodologia. Isso aí é de cada um. Tem gente que entende que a introdução escrita no final dá justamente isso que você falou. Você consegue nortear melhor o que, assim, para bater, né? Como eu disse a você, que a conclusão tem que bater com o objetivo. Então, e a introdução fundamenta esse objetivo, então é melhor escrever no final, porque aí eu consigo construir tudo a partir daquilo que eu achei. Pode ser também, é só uma forma de escrever, né?
E aí eu coloquei justamente isso. Verifique, né, corte as palavras desnecessárias, né? A linguagem científica busca precisão. Tem muita gente que usa termos de outras profissões dentro da odontologia, e aí fica um texto esquisito. Vou dar um exemplo. Tem gente que gosta de uns termos de direito, ora venha, desde não sei o quê, baralá, baralá. Tem uns termos que não combinam com o nosso dialeto odontológico. Não sei se eu estou me fazendo entender. A ciência da gente é mais simples, né? Ela não tem tanta coisa rebruscada. A gente é mais objetivo, realmente. E aí, o que acontece é que a gente precisa adotar um tom neutro, assim, mais imparcial, sabe? E principalmente no resumo. O resumo não tem como você dar a sua opinião sobre aquilo, né? Não pode até caber, assim, numa conclusão de um artigo científico, você dizer, olha, sugerimos, né, pensando em vários autores, sugerimos que novas pesquisas sobre tais e tais assuntos sejam feitos. Então, seja uma reflexão que você pode até colocar na conclusão de um artigo científico decorrente de uma tese, de uma dissertação, uma coisa assim. Mas no resumo de congresso, você não pode dar sua opinião pessoal naquilo ali, tá certo? Professora, Oi. questão sobre datas que o artigo foi publicado. Sim. É um limite de 10 anos, 20 anos? Veja só, a gente vai falar sobre cada etapa dessa mais para frente, né? Como escrever introdução, desenvolvimento, a gente vai falar sobre isso, mas de antemão eu te digo, Diego, que assim, tem revistas que dão essa variação de tempo, tá certo? Tem algumas revistas que nas instruções para os autores elas já falam. Serão quando aceitam revisão de literatura, quando aceitam, né? Elas dizem de 5 anos, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, tá certo? Quando não se determina, quando a revista não determina, eu acho mais importante a gente fazer pelo menos nos últimos 5 anos. Por que eu estou dizendo isso? Hoje a gente vive num tempo onde as informações são muito rápidas, são muito frequentes. Então, o que acontece? Muitas vezes em um mês, vê só, a quantidade de artigo que foi publicado sobre Covid de dezembro até hoje. Não deu um ano, tem mais de 4.000 artigos publicados sobre só esse tema. E ainda não tem tudo, né? Porque a gente não achou a vacina, não achou o medicamento, não achou nada. Então, se eu me propuser realmente fazer uma revisão de literatura sobre um tema, eu vou achar muito artigo. Então, assim, um artigo, às vezes, por exemplo, sobre Covid, né? Que foi lançado em dezembro, já pode ter 300 na frente falando justamente o contrário do que ele afirmou. Então, eu preciso ter muito critério nessa seleção, né? Obviamente que Covid é um tema que está atual, mas se eu for pensar, por exemplo, clareamento. O clareamento que era feito na época que eu me formei, por exemplo, há 22 anos, 23 anos atrás, não é o mesmo clareamento que é feito hoje. Então, se eu buscar referências de 20 anos atrás, eu vou lhe garantir que elas vão estar desatualizadas. Então, artigos que falam de 2000 a gente está em 2020, né? De 2015 até agora, eles estão mais propensos a estarem mais atualizados. Concorda comigo? Uhum. Então, pronto. Então, vamos lá. E a última dica, né? As últimas dicas, né? Verificar as informações. Toda informação dada no resumo precisa ser referenciada, com menção às respectivas fontes bibliográficas. Estou falando isso por quê? Porque tem muita gente que faz assim. Peguei tais e tais artigos, e aí boto no resumo e bota a referência depois, embaixo, e aí, ou então no artigo, por exemplo, chuta aí um artigo e digo que a pessoa falou aquilo, e a pessoa não falou nada sobre aquilo.
né? Então, ter o cuidado, porque normalmente os revisores dos artigos científicos checam essas referências. Checa se realmente você disse que Dias em 2020 disse isso nesse artigo, né? Então, é o atestado mentiroso, né? Você colocar a informação e não ter essa informação no artigo. Diz, Igor. Eu tenho duas perguntas. Não tem Pergunte. nada a ver com esse negócio que você está dizendo agora, não. Hum. A primeira é que, por exemplo, a pessoa pensa em um tema, mas ele não tem artigo sobre aquele determinado tema 100%. Aí a gente também caracteriza ele como revisão de literatura, já que não vai fazer nenhum tipo de pesquisa assim em paciente, não vai fazer nenhum teste em ninguém. Veja só, aí você tem que ajustar aquilo que você quer falar. Por exemplo, você desconfia que mergulhando o filme radiográfico 4 vezes só no revelador é suficiente para revelar, processar a radiografia. Isso aí é uma coisa que nunca ninguém ouviu falar, é uma coisa da sua cabeça, é uma coisa que você de cacuete fez e deu certo. E aí você não pode me dizer, não pode inventar de fazer uma revisão de literatura sobre mergulhar 4 vezes o filme no revelador. O que você vai fazer é uma revisão de literatura sobre processamento radiográfico. Não sei se tu conseguiu entender. Muitas vezes a gente tem uma dúvida que não vai ser respondida porque é uma dúvida minha, mas eu tenho, como o pessoal diz, que ir comendo pelas beiradas. Eu tenho que ver o que é que acontece. A não ser que eu me proponha a fazer uma pesquisa experimental, uma pesquisa laboratorial, para, com uma determinada metodologia, confirmar que mergulhar 4 vezes o filme no revelador é suficiente para processar a radiografia. Tu estás entendendo? Entendi, sim. E qual era a outra? A outra era porque eu já vi os dois casos também, e se eu não me engano foi Marina que até comentou com a gente uma vez. Quando a gente vai fazer a citação, aí tem o uso das aspas e tem o termo segundo fulano de tal, e a gente reescreve com nossas palavras. Quando Apude. fazer os dois casos? Pronto, a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, mas já vou te adiantar. No resumo, a gente não pode fazer nenhuma citação direta, certo? A gente vai fazer citação, a gente vai escrever o resumo, escrever as coisas sempre com ideias. A gente não, no resumo não tem referência àquela numeradinha, nem a BNT, nem nenhuma forma, tá certo? O resumo não tem isso. Resumo é suas palavras, tá certo? Agora, no artigo científico, eu tenho formas de citar autores. Eu tenho citações diretas, ou seja, Dias 2020 disse isso, certo? Aí eu tenho também a citação da citação, que é o APUD, né? Isso que você falou, que é você dizer assim, qual é teu sobrenome que eu esqueci? Igor o quê? Coutinho. Então, eu posso fazer uma citação indireta sua, né? Que é esse APUD, é a citação da citação. Então, eu posso dizer assim, Coutinho, em 1957, APUD, Dias 2020. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que eu vou falar é o que Coutinho falou em 1947, mas que está no artigo de Dias em 2020. Deu para entender ou não? Deu, mas não era assim até Não era ainda isso. não. Ah, Não, meu vamos Deus. dizer que a Então, eu não senhora entendi. escreveu o artigo. Vamos dizer que a senhora escreveu o Certo. artigo. Aí eu vou licitar no meu artigo. Aí eu pergunto o seguinte: quando a gente pode usar o trecho inteiro, usando aspas, com as suas palavras, e quando a gente reescreve aquele seu trecho, com Veja, minhas palavras. entendi agora, perdão. Quando você. Veja só, o mais interessante é não fazer citações diretas.
ou seja, essa aspas, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. A não ser que seja uma definição muito importante que vai ser o centro do seu trabalho, vai ser o centro da sua dissertação, da sua tese. Essas citações diretas são muito frequentes em tese, em dissertação, onde você tem uma revisão de literatura extensa, você pode usar, e às vezes você até precisa usar essa citação integral. O ideal é você fazer uma citação indireta, ou seja, você lê o que está escrito e interpretar dentro daquilo que você quer falar. E aí fazer a citação indireta, que é o mais recomendado. Porque se você construir um texto seu só de citação direta, você está fazendo uma coxa de retalho de plágio. Né? Você não está pensando, não está refletindo sobre o assunto, você só está copiando e colando aquilo que a pessoa escreveu. E não se engane, existem vários sites que você coloca o Word, deixa lá rodando, e o site busca a frase do jeito que você, assim, se você copiou e colou, né? Tá querendo enganar o docente, né? Tem essas coisas assim. Aí o docente faz o upload daquele artigo que você enviou, tal, e o site, ele faz, não tem como a gente manda para vocês, às vezes, aquelas correçõezinhas assim do lado da revisão, pronto, ele vem todinho, todas as citações, direitinho de onde você copiou, né? E aí é o plágio, né? E aí você é preso, né? Tem um limite desse plágio que a gente pode botar nos artigos? Veja só, não você, limite é 0, né? Não é para ter plágio. O que você pode fazer é uma citação direta. O que, como eu acabei de dizer para Igor, não é o que é indicado, né? A citação direta só deve ser utilizada num artigo quando ela é uma definição ou é uma coisa assim que precisa ser colocada daquela forma, sem nenhuma interpretação, sem tirar nem pôr. Não existe um limite, né, de citações diretas, só existe um bom senso, tipo, você não vai ficar escrevendo todo o seu artigo, como eu disse, né, só copiando e colando, né? Você precisa ler. É por isso que o nome é trabalho científico, não é fácil científico, né? É difícil, né? Você fazer uma coisa demanda tempo, precisa ler, precisa refletir, precisa juntar a ideia de um com a ideia do outro, escrever a sua própria ideia, né? É difícil, não é fácil, não. E quando vem esses trabalhos bem cebosos assim, né? Que é só copia e cola, como é que eu vou dizer assim? Que a gente vê logo, né? Porque é o termo utilizado, né? A gente identifica logo que isso aí não foi feito pelo aluno. A gente entende logo, né? E aí, por fim, né? A minha última dica para escrever, para pensar nesse resumo é: finalize com o começo. Ou seja, coloca, né, o título no final, para você pensar sobre ele no final, né? Coloca, às vezes, né, constrói a introdução no final, né? Eu gosto muito de começar, como eu já disse a vocês, pelo objetivo, entender o que você quer, né? Então, povo, essa primeira parte de hoje é isso, né? Meu objetivo era começar a fomentar em vocês, assim, esse pensamento, né, essa discussão, e que vocês começassem a pensar realmente sobre os temas, né? Vamos pensar sobre o tema que vocês vão escrever os resumos, né? Podem mandar para mim durante a semana. Tu acha que esse tema é bom, não sei o quê. Vocês podem ver, vocês podem fazer assim, alguma coisa, se quiser, laboratorial, se quiser descrever, né, alguma coisa assim. Se quiser, pode fazer. Eu digo para fazer a revisão de literatura porque eu acho que é mais simples, né? Mas aí já podem ir pensando sobre esse tema, podem ir procurando os artigos, né? Que aí fica mais fácil. Gabriel Silveira Melo perguntou: professora, vai ter CAB 1 hoje? Vai.
Vai ter clínica de semiologia de 1h30, para ver se eu consigo pelo menos almoçar, né? Certo? Tu tá lá também, Ok. Vai ter Isso clínica é hoje? 2020.2, né? É 20.2, né? Vocês não, menino, pelo amor de Jesus, não me aperreia, não. Não é a final, né? Hoje é final, às 16 horas. Responda a menina lá no WhatsApp depois que ela tá me perturbando, por favor. Depois, Pois, quando tiver um tempo. pois diga a ela que ela não se perturbe, não, que eu tô em aula. Eu não tenho como não. Eu comecei às 7h30, tô até agora, não saí nada. Só tirei o fone do ouvido no intervalo. Não Pode tem ser como ela, fazer. mas ela já... Pois é, diga a ela que é às 4 horas. Fique ela em paz, viu? Povo, e vocês estão em paz? Tá tudo certo? Tudo entendido? Professora, então me Diga. perguntou sobre esse trabalho dia 14 que é para fazer. Trabalho do dia 14? Oi, Que perguntaram trabalho aqui. é esse? Tem alguma apresentação? A pessoa que perguntou, pergunta para mim que eu não estou entendendo. Tá bom, vamos falar com ela. Qual é o trabalho dia 14? Não sei. Ah, já entendi o Eu que acho é. Já que já. entendi. É porque a prova do dia 7, a prova vai os artigos, desculpa, os resumos vocês vão me entregar no dia 7. Aí no dia 7 e no dia 14, eu vou sortear duplas para me apresentar esse resumo. Então, essa apresentação vai ter ponto extra. Isso eu expliquei na semana passada. Essas apresentações vão ter ponto extra. Quem for sorteado vai ter ponto extra, além do resumo do coisa. Mas vamos fazer apresentações. Eu acho que é isso. A pessoa anônima que quer saber era sobre isso, anônimo? Era, professora. Me disseram aqui agora. É. Era. E a pessoa anônima tirou a dúvida? Bom, me mandou aqui no WhatsApp que tirou. Então tá bom. Agora a pessoa anônima pode falar comigo, viu? Eu não mordo, não faço nada. Braba eu sou e vocês já sabem disso. Que dor grito eu sou e vocês já sabem disso. E tá tudo bem. E outra coisa, esvazie a mente de Igor, de Egmont e de Diego Alisson, porque vocês têm acesso direto a mim aqui pelo chat. Tu já pensasse? Tu pode só selecionar meu nome e mandar conversa para mim. E vocês podem fazer sem problema nenhum. Não é impressionante isso? Aí, tanto para me perturbar quanto para conversar lezeira, vocês podem fazer isso pelo chat. Viu? Não precisa nem ir pro Instagram, não precisa fazer nada assim, com maior protocolo. É só entrar aí no chat e conversar. Beleza? Vou conversar da Certo, vida com pô? essa mulher. Converse, meu filho, eu gosto. Agora, às vezes, quando assim, você conversa da vida aí, às vezes eu respondo, né? Eu respondo quando eu tenho um tempinho. Viu? Se aperrei, não. Viu? Eu acho que foi Mirelle, ó, que ela botou aqui. Beleza, prof. Foi ela, a anônima. Foi disso. Pronto. Foi não, kkkk. Não diz quem é anônima. Se ela não queria se ver, queria saber. Povo, ok? Então vamos embora. O que eu queria falar era hoje era isso, já está no material da disciplina, a aula de hoje e da próxima semana, que está nesse arquivo só, tá certo? E aí na próxima semana a gente continua essa questão desses tópicos. Fiquem ligados, porque daqui para o final da semana eu vou colocar aqui mesmo a questão dos tópicos e as datas e os grupos e as coisas todas, tá certo? Me assustei porque tinham 22 respostas e eu vou crer que tem coisa repetida aí, mas eu vou olhar direitinho e aí a gente conversa, tá bom? Cheiro, até quarta. Deus abençoe, juízo. E para quem vai fazer prova mais tarde, boa prova. Viu? Até quarta, professora. Até quarta. Tchau. Obrigado. Mas é um jogo importante para nós,